Meus irmãos, com a paz do Senhor. Hoje, nessa manhã, eu estava procurando um tema para poder falar, um tema que fosse bíblico, que eu não viesse sair da Bíblia, mas que eu me sentisse um pouco mais confortável também de falar. E aí eu vou fazer uma junção hoje da Bíblia com a minha profissão. Então, no decorrer da nossa mensagem aqui, os irmãos vão ver que muitas coisas que eu irei falar são coisas que Deus traz essa exortação para nós, para cuidar do nosso corpo, para termos saúde. E eu vou usar algumas coisas que são da minha área para poder explicar para os irmãos o porquê nós precisamos fazer isso e como devemos fazer isso. Então vai ser, eu estava comentando com o meu pai, que vai ser uma mensagem e um pouquinho de aula. Então a gente vai aprender pela palavra e pela nossa saúde. Amém? Então aqui a gente os dois versículos que eu li aqui, que eu trouxe para os irmãos, a gente pode observar que os dois versículos falam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, templo do Espírito de Deus. Ele é sagrado, ele é santo. Então isso já faz com que nós tenhamos uma visão de que precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ter saúde para fazer as coisas para Deus e entregar o nosso melhor para Ele. Tanto que muitas vezes quando nós estamos um pouquinho, eu falo por mim, às vezes quando você está com dor de cabeça, às vezes você está um pouco gripado, eu quando eu estou com a minha rinite atacada, é diferente a forma que a gente vem aqui na igreja e a gente adora. Parece que a doença ela vem para querer tirar um pouco o nosso foco. Parece que as coisas vêm para atrasar a gente e fazer com que a gente pense em outras coisas e não no foco aqui dentro da igreja que é Deus. Amém. E por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo para evitar que essas coisas venham tirar o nosso foco. Então a gente vê a importância do nosso corpo, a gente vê o quanto ele é importante, porque Deus chama de templo do Espírito Santo. E aí a gente passa um pouco falando de como nós devemos cuidar do nosso corpo, e aí nós paramos para pensar como que Deus é perfeito e como Ele criou todas as coisas dentro do nosso corpo. E aí eu faço até brincando com os meus alunos, e aí eu vou falar aqui também. Pensa só se a gente tivesse que ficar toda hora, o tempo inteiro, parada falando assim, coração, bate, bate, bate. Imagina como seria a nossa vida. Mas Deus ele é tão perfeito que o nosso coração ele exerce a função dele automaticamente. Deus programou para fazer dessa forma. Quando nós ingerimos um alimento, por exemplo, nós ingerimos esse alimento, ele chega no nosso estômago, ele faz a digestão automaticamente. A gente não precisa ficar pensando para ele fazer a digestão. Quando nós respiramos, o músculo do diafragma, o pulmão, eles fazem movimentos voluntários, não precisamos de nós ficarmos pensando para fazer isso. Então Deus, quando Ele criou a cada um de nós, Ele fez como se fosse uma máquina perfeita. Cada parte do nosso corpo ele tem uma função específica e uma coisa complementa a outra. E nós precisamos cuidar de todas as partes. E a primeira coisa que eu trago para nós é que nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós ingerimos. Então a primeira coisa que eu tenho muito exemplo do meu pai e do meu avô, que são pessoas que cuidam muito dessa parte, é a questão da ingestão de alimentos e de bebidas, de coisas para o nosso corpo. Quanto mais nós cuidarmos dos alimentos que nós ingerimos, melhor vai ser a nossa saúde e o nosso corpo. Quando nós nascemos e vamos nos desenvolvendo, tem uma tese que diz que nós suprimos, nós guardamos nutrientes e capacidades até os 30 anos. A partir dos 30 anos em diante, nós começamos a perder esses nutrientes. Então, o que nós devemos fazer? Se nós sabemos que nós vamos perder, a gente precisa ingerir o máximo de coisas saudáveis, cuidar do nosso corpo para prolongar a nossa vida. Então, ao invés de eu ter uma vida saudável até os 70, 80 anos, eu vou ter uma vida saudável até os 90, 90 e poucos, 100 anos. Então é por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo
desde quando nós começamos a crescer até quando nós ficamos velhos. Não é uma coisa que só eu e os meninos, por exemplo, as meninas são os novos, temos que fazer, ou só os irmãos que são mais velhos têm que fazer. Quanto mais cedo nós cuidarmos do nosso corpo, tivermos esse discernimento, melhor é para cuidarmos da nossa saúde. E assim nós podemos fazer as coisas melhor e adorar a Deus melhor de todas as formas possíveis. E nós temos dois exemplos bíblicos, um que nós devemos seguir e outro que nós não devemos seguir. Todas as coisas são colocadas à mesa para que nós possamos comer, seja coisas saudáveis, seja coisas que não são saudáveis, coisas que podem, coisas que não podem. Tanto que a Bíblia ela nos exorta nessa questão do que podemos ingerir e o que não podemos. E existem duas situações que eu separei, que é a primeira, a de Eva, e depois a de Daniel. Eva e Adão também, eles tiveram todos os frutos ali, tudo do jardim do Éden para comer. Tudo que eles quisessem comer poderia, menos daquela árvore que eles não deveriam comer. Era uma escolha que ela tinha para fazer. E essa é a escolha que nós temos. E ela fez a escolha errada, ela comeu do fruto que não podia. E será que nós, quando nós temos ali, eu falo isso até por mim, porque eu preciso também fazer isso. Será que quando está sendo colocado na nossa mesa alimentos bons, coisas boas e coisas ruins, o que nós temos escolhido? O que eu tenho escolhido? O que cada um dos irmãos tem escolhido? Nós precisamos saber fazer isso. E aí a gente vai para o lado de Daniel, que ele já foi uma pessoa muito sensata. Quando ele e os jovens lá estavam sendo treinados ali para trabalhar para o rei, era sempre oferecido um banquete a eles, o alimento para eles. E eu tenho certeza que o alimento que o rei oferecia para eles era um alimento que tinha diversas coisas. Possivelmente tinha variedade de alimentos ali para eles comerem. Mas aí o que Daniel pediu? Apenas legumes e água. Foi o que ele pediu ali para ser alimentado. É uma coisa simples, é uma coisa que é saudável ao nosso corpo. Então nós precisamos ter discernimento para escolher as coisas saudáveis para ingerir, para cuidarmos do nosso corpo. Aí eu pego um exemplo simples de algum alimento, seja qual for. Se a gente pegarmos um alimento gorduroso, existem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, a questão do peso. Quando nós ingerimos um alimento gorduroso, por exemplo, durante a noite, e a gente vai dormir, a gente não vai fazer com que esse alimento, a gente vai queimar essa caloria, ela vai ficar armazenada, e aquilo ali vai virar gordura para o nosso corpo. Isso faz com que o nosso sangue fique mais rugoso, mais difícil de circular pelas veias e pelas artérias. Isso vai prejudicar o nosso coração. Como eu disse, uma coisa que prejudica sobrecarrega as outras. Então o coração sobrecarregou, o pulmão fica sobrecarregado. E isso vira uma bola de neve porque, como eu disse, o nosso corpo é uma engrenagem. Tudo funciona de uma forma perfeita. Uma coisa que deixa de funcionar acaba sobrecarregando a outra. Então, isso na questão da gordura. Mas o alimento também gorduroso, ele pode causar uma pressão alta, porque, como eu disse, o sangue fica rugoso, fica mais difícil de circular nas veias e ele acaba aumentando a sua pressão. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão dos alimentos e das coisas que nós ingerimos. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar bastante café, mas também a Bíblia nos exorta na questão de não ser dependente, viciado nas coisas. Então eu posso tomar um café, eu posso comer tal coisa. Eu estou falando que os irmãos precisam parar de comer tudo, mas a gente precisa ter o discernimento e comer e beber as coisas de uma forma sadia, ter temperança para fazer essas coisas. Então eu não posso ficar tomando 2, 3 garrafas de café durante o dia, porque isso, além de fazer mal, ele se torna uma dependência, um vício. E a Bíblia nos exorta que nós não podemos ser dependentes das coisas, não podemos ser refém dessas coisas. E aí ali em 1 Coríntios 12, 14 até o 20, eu vou ler para os irmãos e depois eu vou dar a interpretação, a reflexão para nós. Então ali diz que o corpo ele não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo,
nem por isso ele deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas só um corpo. Então aqui a própria Bíblia ela complementa o que eu estava dizendo. Existem muitos membros do nosso corpo, existem muitos órgãos, mas somente um corpo. E esses membros que complementam, uma coisa complementa a outra para que nós possamos estar aqui. Então a gente pode perceber a perfeição do que Deus tem feito na nossa vida e de como Ele nos criou. Então todos os nossos sistemas, eles funcionam de uma forma perfeita para como que nós podemos estar aqui, né? Então, só para tentar pegar esse versículo e explicar de uma forma diferente para os irmãos ver como que a criação de Deus ela é perfeita. O que sustenta o nosso corpo é o sistema esquelético, é os nossos ossos. Então eu estou aqui em pé, eu estou aqui movimentando meu braço. Se eu tivesse só o osso, eu não conseguiria movimentar o braço. Eu tenho os músculos, que é onde acontece a contração, para eu poder mexer meu braço. Mas se eu tivesse só o músculo e o osso, não ia adiantar. O que acontece para eu poder movimentar? Dentro do meu cérebro, tem sinapses nervosas que são trazidas do meu cérebro para o músculo. Ele entende que ele precisa contrair, ele contrai e eu faço a movimentação. Isso sem eu nem imaginar. Eu estou aqui me movimentando, eu não estou falando, eu preciso mexer o braço. Olha como que Deus fez o nosso corpo de uma forma perfeita. Não teria outro ser. Vocês podem... Aí eu estava pensando nisso, aí eu comecei a observar algumas coisas. Hoje a ciência, a tecnologia ela é muito evoluída. Vocês podem ver que eles criaram já alguns robôs que tentam copiar, que copiam os nossos movimentos. Mas não tem um robô que é rápido igual a gente. Não tem nenhum robô que faz um movimento perfeito igual a gente faz. Sabe que o movimento dos robôs são meio que duros, são bem rígidos. Então, pode a ciência, pode a tecnologia evoluir, pode tentar fazer o que eles quiserem. Eles não vão conseguir chegar à perfeição do que Deus fez. Isso é impossível. E isso é para os irmãos entenderem como que Deus ele é maravilhoso e como nós precisamos entender cada função do nosso corpo, como nós precisamos cuidar de cada uma dessas coisas. E aqui a última coisa que eu trouxe para nós, aí agora eu já vou puxar um pouquinho para o meu lado, que talvez as pessoas falem assim, mas eu limpo a minha casa, eu faço as coisas, não preciso ficar fazendo atividade física, não preciso fazer nada. Mas a própria Bíblia ela nos diz que nós não podemos ser ociosos, nós não podemos ser pessoas que ficam ali paradas e deixam de fazer as coisas. Então, não estou falando aqui que os irmãos precisam, por exemplo, sair daqui amanhã lá e fazer uma luta, fazer uma natação, fazer musculação. Não, eu falo para os meus alunos sempre que nós precisamos fazer aquilo que é para o nosso bem-estar, fazer aquilo que nós gostamos. Então eu não posso forçar ninguém a fazer aquilo que ela não goste. Então, por exemplo, para um irmão, por exemplo, que decide amanhã eu vou fazer uma caminhada no parque, meia horinha. Durante essa caminhada, você pode estar ali olhando as coisas e refletindo sobre a palavra de Deus, sobre como foi a sua semana, o seu dia. Enquanto você está ali respirando aquele ar próximo das árvores, você está melhorando a sua condição física, fazendo melhorar a sua oxigenação dentro do corpo. Isso faz com que melhore o seu coração, o bombeamento de sangue, a sua forma de respirar. Então é uma coisa simples, é uma caminhada. Mas ali você está cuidando do seu corpo para você se sentir uma pessoa melhor e mais saudável. Nós precisamos levar a palavra, igual eu falo nas outras mensagens, a todo canto e todas as formas que nós pudermos fazer. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós não estivermos com o nosso corpo saudável? Se nós estivermos doentes? E aí, são essas coisas que fazem a diferença. Então, que nós possamos nos alimentar bem, que nós possamos cuidar do nosso corpo, que nós possamos ter o discernimento das coisas para ingerir para o nosso corpo, que nós possamos entender como cada coisa funciona
para cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que estão próximas da gente. E que, se possível, é uma coisa que parece que é simples, mas ajuda muito. É fazer qualquer tipo de atividade física, pedalar, caminhar, ir até algum local que você goste, sem ter preocupação de nada, apenas ir e voltar para você distrair um pouco, cuidar da sua saúde. Porque Deus, a palavra de Deus, ela traz um direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Seja para cuidar da nossa saúde, seja para a gente pregar o Evangelho, seja para a gente cuidar do nosso corpo, seja para a gente fazer qualquer tipo de coisa. A palavra, ela traz o discernimento para nós termos fé. Então, todas as coisas que nós formos buscar na nossa vida, que nós possamos buscar dentro da palavra de Deus, porque eu sei que ela vai dar o direcionamento para cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade e que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus venha me usar cada dia mais, que eu venha melhorar cada dia mais. Amém?